Embora muitos estejam familiarizados com a célebre expressão "nada é certo, exceto a morte e os impostos", é interessante notar que a Bíblia menciona indivíduos que nunca experimentaram a morte. Embora a figura de Jesus seja frequentemente lembrada nesse contexto, é uma crença central no cristianismo, de acordo com os evangelhos, que Jesus realmente morreu antes de sua ressurreição dentre os mortos. No entanto, a Bíblia apresenta os nomes de 3 indivíduos que escaparam da experiência da morte. O primeiro deles é Enoque, considerado o primeiro homem na Bíblia que, segundo relatos, nunca faleceu. Enoque não era descendente de Caim ou Abel, mas sim do terceiro filho de Adão e Eva. Além de ser bisavô de Noé, ele tinha uma linhagem que se conectava a outras figuras notáveis nas Escrituras. Em uma era em que Deus ainda não havia estabelecido um limite de vida de 120 anos, conforme mencionado em Gênesis 6:3, muitos ultrapassavam um século de vida. No entanto, Enoque desafiou as expectativas ao tornar-se pai aos 65 anos e viver até os 365 anos durante o período tumultuado antes do grande dilúvio. Embora as pessoas em geral não tenham caminhado fielmente com Deus, optando por seguir caminhos pecaminosos, Enoque se destacou por sua fidelidade e profundo relacionamento com o divino, como registrado em Gênesis 5, 22 e 24. A narrativa destaca que Enoque andou com Deus e ele não existia mais, porque Deus o levou. Essa passagem ressalta o estreito vínculo entre Enoque e Deus, evidenciando o extraordinário fato de que Deus o conduziu ao céu sem que ele passasse pela morte física. Enoque também é mencionado nas genealogias de Jesus, em Lucas 3:37, que remontam até Adão. Além disso, Hebreus 11, conhecido como o capítulo da fé, inclui Enoque em uma lista de antigos ancestrais israelitas, elogiados por sua fé. O versículo 11:5-6 destaca que Enoque, antes de ser levado, foi elogiado como alguém que agradou a Deus. A importância da fé é enfatizada, pois sem ela é impossível agradar a Deus, sendo necessário crer em sua existência e que ele recompensa aqueles que o buscam sinceramente. Ao longo da Bíblia, a expressão "Deus o levou" é repetidamente usada ao se referir a Enoque. O livro de Hebreus esclarece que essa frase não é apenas simbólica. Indica que Enoque não experimentou a morte da maneira convencional, como reforçado em Hebreus 11, 5, 6. Diziam então os discípulos dos profetas que estavam em Betel a Eliseu: "Você sabe que o Senhor tirará seu mestre de você hoje. É o dia escolhido por Deus." Elias partiu de Gilgal, acompanhado por Eliseu. Eles chegaram às margens do rio Jordão, seguidos por 50 jovens profetas de Jericó, que ficaram à distância observando. Elias pegou seu manto e, dobrando-o como se fosse um cajado, bateu na água, fazendo com que ela se separasse. Os profetas cruzaram o rio em terra seca, caminhando ao lado de Eliseu, através das águas divididas. Elias perguntou se havia algo que Eliseu desejava antes de Deus levá-lo embora. Eliseu expressou seu desejo de uma porção dupla do Espírito Divino de seu mestre. Elias assegurou-lhe que, embora fosse um pedido significativo, seria atendido se Eliseu testemunhasse a ascensão de seu mestre para o céu. Enquanto continuavam a conversa, uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo apareceu de repente, separando-os. Elias ascendeu ao céu em um redemoinho, conforme descrito em 2 Reis 2:11. Agora, sobre Melquisedeque, poucos mistérios da Bíblia atraíram mais interesse do que o enigma da identidade de Melquisedeque. Este é amplamente considerado o maior mistério da Bíblia. Em Hebreus 6:19-2, descobrimos que Jesus Cristo, após sua ressurreição, ocupa a posição de sumo sacerdote após a ordem de Melquisedeque. A tradução Mofé afirma diretamente que Jesus possui um status equivalente a Melquisedeque, descrito como o posto daquele que é Melquisedeque,
Vale a pena notar que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a figura enigmática de Melquisedeque serviu como sacerdote do Deus Altíssimo, conforme detalhado em Gênesis 14. Durante esse período, ocorreu uma guerra entre várias cidades-estado antigas em Canaã e na Mesopotâmia, e o sobrinho de Abraão, Lot, e sua família foram capturados. Quando um dos homens de Lot conseguiu escapar e entregou essa notícia a Abraão, este entrou em ação, armando 318 de seus próprios servos e perseguindo os invasores. Ele os localizou, resgatou Lot e sua família e os devolveu com segurança às cidades cananeias. Após o retorno de Abraão dessa ousada missão de resgate, uma figura misteriosa apareceu de repente em cena. Foi Melquisedeque que se apresentou para ministrar a Abraão. Aqui está o relato em Gênesis 14, 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que libertou os seus inimigos em sua mão. Abraão deu a Melquisedeque 1/10 de tudo, que é o dízimo. Um aviso importante é que Melquisedeque era o rei de Salém, que é a cidade de Jerusalém. Salém vem da palavra hebraica que significa paz, tornando Melquisedeque o rei da paz. Além disso, o próprio nome hebraico, Melquisedeque, significa rei da justiça. O mesmo indivíduo é mencionado no Salmo 110:4, falando profeticamente de Cristo. Davi declarou que o Eterno jurou e não se arrependerá. Tu és um sacerdote para sempre, após a ordem de Melquisedeque. Este versículo é citado novamente em Hebreus 5, 6, 10 e Hebreus 7, 3, afirma que Melquisedeque não teve pai nem mãe. Não há registro de seus antepassados. Ele nunca nasceu e nunca morreu. Mas sua vida é como a do Filho de Deus, um sacerdote para sempre. Entretanto, isso não resolve completamente o mistério. Muitas pessoas acreditam que Melquisedeque era Jesus Cristo. Ao explorarmos Hebreus 7, 20 e 21, onde Deus faz um juramento de que Cristo seria um sacerdote para sempre, após a ordem de Melquisedeque, surge a ideia de que Jesus poderia ser Melquisedeque. O próprio Jesus afirmou em Mateus 19, 17 que ninguém é bom, exceto aquele que é Deus. A justiça humana é como trapos imundos diante de Deus. E Romanos 3, 10, 17 nos diz que não há justo e que o caminho da paz eles não conhecem. Se Melquisedeque significa rei da justiça e rei da paz, e se Jesus é chamado de príncipe da paz, surge a possibilidade de que Melquisedeque e Jesus são a mesma pessoa. Alguns interpretam figurativamente a narrativa, sugerindo que o autor de Hebreus estava expressando a semelhança entre Melquisedeque e Jesus, mesmo que Jesus tenha pai, mãe e tenha morrido e ressuscitado no Novo Testamento. A complexidade da narrativa também leva alguns a afirmar que o autor estava falando de maneira figurativa, enfatizando a semelhança entre Melquisedeque e Jesus, sem afirmar que eram a mesma pessoa. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que libertou os teus inimigos em tuas mãos. Então, Abrão deu a Melquisedeque 1/10 de tudo, que é o dízimo, pois um dízimo representa 1/10. Aqui é importante notar que Melquisedeque era o rei de Salém, que é a cidade de Jerusalém. Salém, derivado da palavra hebraica para paz, designaria Melquisedeque como o rei da paz. Além disso, o próprio nome hebraico Melquisedeque significa rei da justiça. Essa dualidade faz de Melquisedeque uma figura significativa. O Salmo 110, proferido por Davi, profetiza de maneira intrigante sobre Cristo. Declara que o Eterno jurou e não se arrependerá, dizendo:
Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Este versículo é retomado em Hebreus 5, 6, 10, destacando a ordem de sacerdócio que Cristo ocuparia após Melquisedeque. Hebreus 7:3 acrescenta uma camada adicional ao mistério, afirmando que Melquisedeque não teve pai nem mãe e não há registro de seus antepassados. Ele nunca nasceu e nunca morreu, mas sua vida é semelhante à do Filho de Deus, permanecendo como sacerdote eternamente. Esta característica peculiar é uma prova bíblica de que Melquisedeque nunca experimentou a morte. No entanto, mesmo com essa evidência, o mistério persiste. Quem, então, é Melquisedeque? Alguns acreditam que Melquisedeque é uma representação simbólica de Jesus Cristo. Hebreus 7, 20, 21. Deus fez um juramento de que Cristo seria eternamente um sacerdote, e o texto afirma que o Senhor jurou e jamais mudará de ideia, declarando que Cristo é um sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. O título Rei da Justiça, associado a Melquisedeque, ganha significado à luz das palavras de Jesus em Mateus 19:17, onde ele afirma que ninguém é bom, exceto Deus. A justiça humana é comparada a trapos imundos diante de Deus, e a narrativa em Hebreus 7 ressurge com vitalidade ao considerar o nome de Melquisedeque como Rei da Justiça. Além disso, a conexão entre Melquisedeque como Rei da Paz e a cidade de Salém, que significa paz, destaca a paz que ele representa. Jesus é chamado de Príncipe da Paz, em contraste com a passagem de Romanos 3, 10, 17, que declara que não há justos e que o caminho da paz é desconhecido para a humanidade. Esta dualidade aponta para a impossibilidade de um ser humano ser simultaneamente o Rei da Justiça e da Paz. O fato de Melquisedeque não ter nem pai, nem mãe, nem descendência, conforme indicado em Hebreus 7, destaca sua singularidade em relação aos seres humanos. A ausência de uma árvore genealógica convencional levanta questões intrigantes sobre sua origem e natureza. Enquanto os sacerdotes humanos eram limitados por registros genealógicos, Melquisedeque é continuamente apresentado como um sacerdote sem início ou fim, acentuando sua natureza especial. Embora haja uma complexidade na narrativa que se aprofunda com o conhecimento futuro do Novo Testamento sobre Jesus tendo pai, mãe, morrendo e ressuscitando, alguns afirmam que o autor de Hebreus poderia estar falando figurativamente. Para eles, Melquisedeque seria uma representação simbólica ou um tipo de Jesus, sugerindo semelhanças ou antecipações da obra redentora de Cristo. A ausência de um reconhecimento explícito por Abraão de estar na presença de Deus. O verdadeiro Melquisedeque aparece e desaparece abruptamente da narrativa, mas não há nada em Gênesis 14 que nos conduza explicitamente a ver que Deus próprio esteve presente. Outro ponto que é enfatizado é que, anteriormente, em Hebreus 5:1, o autor afirma que todo sacerdote é escolhido dentre os homens. A essência do sacerdócio é que um humano escolhido e ungido esteja diante de Deus como nosso representante. Porque Jesus, sendo completamente homem no Novo Testamento, além de ser totalmente Deus, serviu como nosso sacerdote perfeito. Antes de Jesus, o sacerdócio final, a Bíblia ensina claramente que os sacerdotes são humanos que atuam em um papel representativo. No entanto, essas diferenças de opinião não devem nos distrair nem nos dividir. Em última análise, o que mais importa é que tenhamos um grande sumo sacerdote chamado Jesus. Aquele que pagou pelos nossos pecados, defende a nossa causa diante de Deus e nos ama com um amor eterno. Outra observação que ressaltam é que no início do versículo 1 de Hebreus 5, o escritor menciona que cada sacerdote é selecionado entre os humanos.
A essência fundamental do sacerdócio é ter um ser humano escolhido e consagrado, representando-nos diante de Deus.